ao versículo 16. Malaquias 2, 10, 16. Como os irmãos sabem, eu não escolho mais texto para pregar no domingo, né? O texto é que nos escolhe, porque nós pregamos exatamente daqueles textos que nós lemos durante a semana. Isso para mim foi um grande alívio, porque eu não tenho que ficar buscando texto para pregar para a igreja, mas o texto é que diz o que precisa ser pregado. Então, alguns textos são até muito difíceis, como o de hoje, por exemplo, mas eu agradeço muito a Deus por ter nos dado essa estratégia, porque isso tira uma responsabilidade muito grande de mim, e ao mesmo tempo o Espírito Santo fala o que precisa ser falado com a igreja. Malaquias, capítulo 2, versículo 10 a 16, um dos textos da nossa leitura bíblica devocional. Muito bem, eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé nesse momento. Já a partir da semana que vem nós vamos pregar o Novo Testamento. Depois de um ano pregando o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Que bênção, né, queridos? Amém. O Senhor é bom. Muito bem, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só em corpo, que os fez um só em corpo e em espírito? Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vamos orar. Deus, nós temos a certeza que de alguma maneira o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã, e pedimos que o Teu Espírito Santo faça isso. Nós queremos entender a Sua voz, queremos entender os Seus mandamentos, queremos entender a Sua vontade em nossas vidas, mas dependemos do Teu Espírito Santo. Ele é quem irá iluminar o nosso entendimento, para que essa palavra possa frutificar nas nossas vidas. Rogamos a Ti por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, após a chegada de Ciro na Babilônia, os cativos de Judá, eles foram liberados para voltar e reconstruir e repovoar a sua terra. E depois de 70 anos em terras estrangeiras, muitos dos descendentes de Judá, eles resolveram não retornar para a missão de reconstruir Jerusalém, mas alguns poucos, motivados pelos profetas, enfrentaram o desafio da reconstrução da cidade de Davi. A história bíblica nos conta que primeiro o templo foi reconstruído, nós vimos isso nos livros de Esdras e Neemias, depois os muros foram reparados. Mas, irmãos, aquele movimento parou por aí, e durante algum tempo parecia que as promessas de restauração de Jerusalém não iriam se concretizar. Afinal, Judá
ainda vivia sob o jugo da Pérsia, não havia conseguido a sua independência, como eles tanto ansiavam, e a expectativa do surgimento do Messias, aquele que levaria a nação de Israel para se tornar uma grande potência mundial, conforme achavam, não havia se materializado. E nesse meio tempo, os judeus que se arriscaram na restauração da sua nação começaram a desacreditar que as coisas aconteceriam conforme a expectativa. Como reflexo, a prática da lei de Deus passou a ser relativizada por aqueles judeus. A indiferença à lei e aos mandamentos do Senhor se tornaram regra da nação. E é aqui que surge Malaquias com a sua mensagem de advertência. Nós lemos o livro de Malaquias essa semana e a gente viu que no capítulo 1 ele aponta em primeiro lugar para a indiferença do povo quanto aos sacrifícios. O povo estava sendo infiel ao Senhor nos sacrifícios. O templo do Senhor havia sido reconstruído, o povo poderia novamente trazer as suas ofertas no altar, mas por conta do descaso a Deus, eles apresentavam somente animais defeituosos e a lei exigia que os animais fossem perfeitos, porque aquilo era uma forma de adoração ao Senhor. No capítulo 2, nós vimos que a advertência, ela é voltada para os sacerdotes, também porque duvidavam da ação de Deus em Jerusalém. Eles, então, passaram a não ensinar os preceitos da lei, e isso era a obrigação dos sacerdotes. Eles tinham uma obrigação de ensinar a lei de Deus, mas eles estavam sendo infiéis ao Senhor por conta disso. E essa infidelidade a Deus alcançava também os dízimos e os casamentos do povo de Judá. Os dízimos eram necessários para que o sistema sacrificial pudesse subsistir, e eles deveriam ser como uma espécie de um termômetro da confiança no Senhor. Também o comprometimento no casamento era fundamental para que Judá permanecesse unida. A nação era alinhavada através das famílias. Queridos, e é sobre exatamente esse tema que nós vamos falar nessa manhã. Quando nós falamos sobre essa palavra casamento, a gente já logo forma na nossa mente uma determinada imagem. A gente vê pessoas emocionadas, a gente cria essa imagem na cabeça de pessoas emocionadas, esperando um momento, mulheres bem vestidas que não conseguem disfarçar a emoção, os homens que disfarçam a emoção com seus ternos, com um pequeno sorriso nos seus lábios. E então o ápice da cerimônia acontece quando são faladas as seguintes palavras: fulana, eu te recebo por minha legítima esposa, prometo ser fiel, amar-te, honrar-te, respeitar-te na tristeza ou na alegria, na saúde ou na doença, todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. É um momento emocionante. Mas, queridos, que contrassenso quando comparamos essa cena ao mesmo casal se digladiando na mesa de um advogado alguns anos depois, brigando para ver quem fica com a guarda dos filhos ou para ver quem fica com os melhores bens que eles juntaram durante alguns anos, algumas décadas. Nossa geração, queridos, tem uma ideia muito negativa a respeito do casamento. O casamento, para a nossa geração, é algo descartável, conforme diz um poeta, não é profeta de modo algum, conforme diz esse poeta, que o amor seja eterno enquanto dure. O casamento, queridos, deveria gerar expectativas, deveria ser algo libertador e emancipador. O casamento deveria ser um rito de passagem onde o jovem se torna um homem, a jovem se torna uma senhora, o filho se torna um pai, a filha se torna uma mãe. Mas hoje ele é
o oposto é visto como algo que aprisiona e faz perder a juventude. É comum a gente ver pessoas falando o seguinte, quando alguém diz que vai se casar, ela diz: você vai se amarrar. É isso que muitas pessoas brincam dizendo. Outras dizem: você precisa aproveitar a sua vida antes de tomar um passo como esse. E como reflexo da nossa sociedade, nós temos visto isso também entranhado nas nossas igrejas. E a importância do casamento tem sido esquecida por grande parte da liderança, essa liderança que nós vemos aí tão famosa nos dias de hoje. Pouco se fala na necessidade de se preservar o matrimônio em santidade. Muitos dos líderes cristãos estão vivendo o seu segundo ou o terceiro casamento. Muitos dos que fazem parte efetivamente de igrejas evangélicas vivem em adultério sem nenhuma restrição nem peso em suas consciências. Eu me lembro de um determinado jovem que eu vi crescer, e teve um momento da sua vida que ele conheceu uma pessoa e começou a ter um caso com a pessoa, mas o grande problema, ele que fazia parte de um grupo de louvor da igreja, o grande problema é que essa moça era casada, fazia parte do mesmo grupo de louvor, e aquilo foi um grande problema. Aquilo trouxe um grande prejuízo, não só à família que foi desmanchada, mas também à igreja. Mas o pior de tudo é que essas duas pessoas afirmavam que Deus é que tinha proporcionado aquele encontro deles e o amor deles. O problema, queridos, que passou-se alguns anos e aquele segundo casamento que teve um início errado, ele também se desfez exatamente por causa de traição. Será que Deus errou a primeira vez? Será que Deus errou a terceira vez? Será que Deus iria ter errado uma terceira vez? Queridos, uma certa banalização generalizada a respeito do divórcio e das práticas sexuais extraconjugais. A pergunta lançada pelo profeta Malaquias ao povo, que vivia num momento muito parecido com o nosso, onde havia uma relativização desse importante ponto de nossas vidas, foi a seguinte: nós temos todos o mesmo Pai? É a pergunta que ele faz. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Essa pergunta é feita, queridos, no contexto do casamento. Foi o Senhor, aquele que criou Israel e estabeleceu as leis, aquele que instituiu o casamento. E levando para uma questão lógica, se Deus é contra o divórcio, se a lei de Deus era contra o divórcio, então por que aquelas pessoas naquela época estavam facilmente se separando? E essa, queridos, é uma boa pergunta para se fazer nos dias de hoje. Não temos todos a mesma história de conversão? O que será que mudou nesses últimos tempos? Será que Deus mudou? Eu me lembro, quando eu era criança, de ouvir várias pessoas testemunhando a respeito de casamentos no qual Deus havia agido e Deus havia salvado o relacionamento, a família de determinadas pessoas depois que elas se achegaram a Cristo. Quantas vezes eu ouvi esses testemunhos, e esses testemunhos foram tão importantes? Será que hoje em dia, quando não se fala mais sobre esse assunto, ou se relativiza esse assunto, será que o Deus do passado não é mais o mesmo de hoje em dia? Será que há novos intermediários da palavra de Deus, trazendo novas revelações, coisas que no passado nós não sabíamos e agora a gente sabe? Por exemplo, que Deus mudou de opinião? Será que as novas traduções da Bíblia estão transmitindo mensagens diferentes a respeito do Evangelho? Tiago, capítulo 1, 17, nos dá essa resposta dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Deus nunca muda. Hebreus 13:8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, se Deus não muda, o que mudou, meus queridos irmãos? O que mudou foi a compreensão do povo com relação a esses ensinos. E quando eu falo sobre compreensão, eu falo no sentido negativo. Na verdade, é a falta de compreensão a respeito das coisas de Deus. Há uma relativização do conhecimento e da vontade de Deus, o que certamente acontece com grande parte dos casais cristãos de hoje. É a falta de vontade de resolver os problemas. A mensagem pregada nas igrejas é cada vez mais egocêntrica e cada vez menos cristocêntrica. O ensino sobre o divórcio e a infidelidade tem sido colocado à parte dos demais ensinos cristãos. Fala-se muito em bênçãos e pouco nos deveres. Fala-se muito do Deus da aliança, porém se esquecem que a aliança e obediência andam juntas para que seja válida. Muitos estão convictos, esse convicto é entre aspas, convictos de sua fé. No entanto, quando se fala a respeito desse assunto, pensa-se e vive-se de maneira diferente. Há, queridos, uma divergência daquilo que é pregado e daquilo que é vivido. Queridos, há alguns ensinamentos importantes sobre o casamento que esse texto nos ensina. E o primeiro deles está no verso 10. O verso 10 diz o seguinte: por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Amados, o que é interessante é que o que estava em questão aqui é a aliança que Deus tinha feito com Israel no passado. Notem que o foco não está no casamento. Esse é um ponto importante. O casamento era tão somente uma das coisas que estavam prescritas na lei. Como eu falei, o livro ele fala sobre outras infidelidades. No capítulo 1 eu disse que a infidelidade era nos sacrifícios. No capítulo 2 a infidelidade era dos sacerdotes, no ensino. E no capítulo 3 a infidelidade era nos dízimos e no casamento. Isso, Israel prometera obedecer ao Senhor em troca de sua bênção e proteção. E isso aconteceu no Sinai, queridos. Isso é um ponto muito importante. O Sinai é fundamental, aquele momento em que Moisés traz a lei para o povo, uma aliança estava sendo ali estabelecida entre o povo de Israel e o Senhor. Havia um contrato que foi firmado entre Israel e o povo, mas os israelitas, com o passar da história, não cumpriram a sua promessa, apesar de Deus cumprir a sua parte. E como consequência, o Senhor também poderia ter descumprido sua parte no acordo. Deus poderia dizer: Israel foi infiel e eu vou ser também infiel, eu não vou cumprir a minha parte na aliança. Mas nas Escrituras, Deus deixa claro que Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel a si mesmo, e isso é fidelidade. No decorrer da vida, nada que o outro cônjuge possa vir a se transformar, nada que o outro cônjuge possa vir a fazer, pode ser usado como justificativa para a quebra da aliança que você tem com Deus. Por que, queridos, nós nos casamos na igreja? Será que é porque é bonito? Será que é porque é uma tradição? Será que é porque é mais barato do que alugar um clube? E certamente essas respostas, são positivas, É muito mais bonito a gente casar numa igreja do que um lugar que não tem significado algum, ou é muito mais barato a gente se casar numa igreja do que alugar um clube, para a gente se casar. Mas na verdade, a resposta é porque temos Deus por testemunha no nosso voto. Por isso nós celebramos um casamento diante do Senhor. Não são
amados, as circunstâncias que devem definir a nossa fidelidade ao outro. Muitos não cumprem a sua parte no contrato e culpam o cônjuge por isso, por não fazerem a sua parte. E às vezes nós alegamos que o nosso cônjuge ele fala demais, é calado demais, é feio demais, é frio demais ou é grosseiro demais. Mas nenhuma dessas coisas são justificativas para uma separação. Nem mesmo, e aí, olha que importante é isso, queridos, nem mesmo uma traição. O voto é feito no altar diante de Deus. E pelas Escrituras, depois que o voto é feito, ele não pode ser quebrado. Queridos, o que eu estou dizendo é que, mesmo que o cônjuge não corresponda, mesmo que ele tenha quebrado a parte dele na aliança, a nós, que somos servos do Senhor, que temos uma aliança com Deus, não é permitido que nós quebremos a aliança. O que eu digo é que quando, por exemplo, há um problema de traição no casamento, o nosso papel é, a todo custo, tentar refazer o nosso casamento, porque o juramento ele é feito diante de Deus. Você perdoa e tenta recomeçar o seu casamento. Mas você pode me dizer, mas o meu cônjuge ele não tem nenhuma vontade de continuar, ele não quer, ele não liga, ele continua fazendo e refazendo essas coisas terríveis. Queridos, nesse caso, o voto ele é desfeito, mas não quebrado. E aí não é porque dependeu de você, é porque a outra pessoa não quis continuar, ela quebrou o voto. Então perdoa e se separa, não porque você quis, não porque você não tentou a sua parte, fazer a sua parte, porque não fazer a sua parte é quebrar a aliança do Senhor. Se o outro vive distante do Senhor, não quer fazer a sua parte, e acontece muito isso na nossa história, né, queridos? Muitas vezes nós vemos isso. Então siga adiante, mas não quebre jamais por você essa aliança. Segundo lugar, queridos, Deus não atenta para o cinismo. Veja o que diz o versículo 13 e 14. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O cinismo, queridos, é algo terrível para o Senhor. Os fariseus, no Novo Testamento, eles sofriam desse mal. Deus sempre deixou claro que Ele odeia a hipocrisia. Os profetas várias vezes, como nós lemos nesse ano, advertiram o povo de Israel por conta dessa hipocrisia. E não é raro vermos crentes que vivem uma vida licenciosa, mas que continuam as mesmas práticas aparentemente piedosas, né? Piedosas entre aspas. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus não se emociona com os nossos atos, por mais nobres que eles possam parecer. Nós choramos, cantamos, participamos de escola dominical e damos até mesmo dízimo, mas o que realmente conta para Deus, o que agrada ao Senhor, é um coração quebrantado e contrito. O cinismo, queridos, muitas vezes é proveniente de pecados velados, não deflagrados. Muitas vezes vivemos um determinado pecado veladamente, que no princípio a gente até se sente culpado por aquilo, mas com o passar do tempo nós nos acostumamos e vivemos sem nenhuma dor na nossa consciência. Mas, queridos, Deus
é testemunha, ele foi testemunha no altar e ele continua sendo testemunha porque ele tudo vê. Ele é o Deus que esteve presente com vocês no início do casamento e ele sabe tudo que se passa no nosso coração. Mateus 5,28 diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos aplicar o conceito da onisciência e onipresença nas nossas vidas, né? Eu já contei isso para vocês, é importante lembrar de vez em quando. Essa ideia de Deus estar em todo lugar me impactou quando eu era muito criança. Eu devia ter os meus 4, 5 anos de idade. A minha mãe me ensinou, eu me lembro exatamente, eu deitado antes de dormir, e ela me ensinando sobre o fato de que Deus estava em todo lugar, Deus sabia de todas as coisas. E na minha meninice, né, eu perguntava para minha mãe se debaixo do cobertor eu poderia me esconder de Deus, e ela dizia que não. Eu falei, não é possível, né? E debaixo da cama, e minha mãe dizia, não, você não consegue se esconder de Deus debaixo da cama. Eu perguntava, não, mas se eu entrar dentro do armário, fechar a porta e me esconder lá dentro? E minha mãe dizia, não, você não consegue se esconder de Deus, Deus está em todo lugar. E aquilo me trouxe um impacto muito grande, e esse impacto precisa reger as nossas vidas. Nós precisamos aplicar esse conceito nas nossas vidas. Vamos pensar no seguinte, queridos: nada daquilo que você tenha que esconder do seu cônjuge pode ser saudável para o seu casamento, porque qualquer uma dessas coisas, Deus é testemunha, assim como ele testemunhou aquele momento em que vocês dois estavam firmando essa aliança diante da igreja. Queridos, nós precisamos ter a consciência disso. O nosso casamento precisa ser levado às claras. Deus precisa iluminar, porque Ele está presente. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Em terceiro lugar, queridos, a infidelidade destrói a família. Versículo 15 nos diz: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, não seja infiel à mulher da sua mocidade. O casamento, queridos, é um mistério. Deus une duas pessoas em uma só carne. E por que Deus faz isso? Por causa da descendência que Deus deseja, ou que Deus planejou para as nossas vidas. Certa pessoa me disse uma vez que, num tom até um pouco jocoso, de que marido não era parente. E, queridos, eu pensei muito sobre essa frase e, de fato, apesar de ter sido num tom jocoso, eu entendi que, em parte, ela estava certa. Porque marido não é parente, na verdade, ele é uma só carne com aquela pessoa. O casal, quando se casa, se torna uma só carne. É muito mais do que parente. É algo que foi unido por Deus. A união do casamento é um ato soberano de Deus. Quando, por exemplo, queridos, eu olho para os meus filhos, eu não consigo ver o acaso, né? Ainda que eu venha a destruir o meu casamento, a minha família, achando que o meu casamento foi um erro. Muitas pessoas às vezes pensam dessa maneira, mas não param para pensar que a nossa descendência foi algo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus estar errado, você precisa considerar o fato de você estar pensando da maneira errada. Queridos, eu tenho essa convicção, foi algo que foi uma reflexão na minha vida. O casamento é a perpetuação do chamado abraâmico. Através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você e sua família são a perpetuação desse chamado divino. O Evangelho, amados, ele deve ser pregado com o exemplo. Não há como você dizer para qualquer pessoa
que você a ama, se de fato essas palavras não correspondem com a verdade. O Evangelho é pregado, queridos, com sinceridade, com as nossas vidas, com o exemplo. Você, queridos, tem na família o lugar mais adequado do mundo para ser um exemplo, né? Eu pegando aqui a minha mãe hoje como mais um exemplo, mas eu costumo dizer isso para os irmãos, que ela foi o apóstolo Paulo na minha vida, porque foi ela que me apresentou o Evangelho. Ela me ensinou sobre Jesus Cristo, mas o mais importante, a sinceridade dela, da conversão dela foi fundamental para que eu crescesse crendo também em Jesus Cristo, porque eu tive uma referência. Você é o apóstolo da sua família, você deve ser o exemplo, e uma família destruída, queridos, não consegue perpetuar esse exemplo na vida dos filhos. A infidelidade a Deus no casamento desestrutura a família e seus membros, ela gera velhos solitários, ela gera irmãos que não conseguem estabelecer laços de afinidade, ela gera pais que se distanciam dos filhos, ela gera adultos emocionalmente instáveis, ela gera pessoas que não conseguem ter uma imagem muito definida de pai e mãe. E por último, ela perpetua o modelo familiar, que não é aquele que o Senhor nos deu para que vivêssemos. E eu finalizo, amados, a pregação de hoje, citando o verso 16 da nossa leitura. O Senhor diz: eu odeio o divórcio e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. E a infidelidade aqui, queria chamar o Christian aqui à frente. A infidelidade aqui, queridos, tem a ver com essa infidelidade ao Senhor. E eu queria dizer à igreja o seguinte: para os que desejam o perdão do Senhor, porque não tem caminhado como Deus queria, para aqueles que não têm caminhado com o Senhor como deveriam, eu queria dizer isso aos irmãos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas, queridos, precisamos ter a certeza de que os nossos pecados nos destroem gente que muitas vezes tem um amor honesto para com você. Para que carregar o peso de filhos que honestamente, convertidos, tentam perdoar o pai e a mãe por um lar desfeito? Para que amargurar um cônjuge que honestamente se casou com você na expectativa de uma família temente a Deus? Para que trocar um casamento sólido, abençoado por Deus, por uma aventura sem futuro? Porque, queridos, não se engane, sem a bênção de Deus não há futuro para ninguém. Se o seu casamento não tem sido fácil, saiba que Deus quer e pode renovar a aliança que vocês fizeram com Ele. O Senhor pode renovar o amor e o desejo de um pelo outro e a alegria da vida em família. Para aqueles que não se importam em ouvir a palavra do Senhor, essa palavra tão importante, o texto que eu deixo é esse que nós acabamos de ler. Eu odeio o divórcio tanto quanto a injustiça mais brutal, a crueldade e o assassinato. Amados, não é certo que nós conduzamos o nosso casamento de qualquer maneira, mas Deus nos deu essa responsabilidade. Você tem nesse momento uma aliança com o Senhor. Você não foi forçado a se casar, e a sua palavra que você deu diante de Deus, ela ainda é válida, porque Deus é fiel e nós não podemos quebrar a nossa aliança diante dele. Não faça isso.